Fala, turma, beleza? Bom, acho que alguns já me conhecem, meu nome é Wellington. Eu fiquei sumido aqui desse canal, acho que tem uns 3 anos, 2 anos. Porque a gente tem difícil conciliar o lado empreendedor, ainda tem que criar conteúdo, né? Mas agora tô mais engajado e eu espero a gente continuar nessa jornada aí, tá bom? O que vocês vão ver aqui, o que eu vou mostrar para vocês é o meu dia a dia. Eu não vou falar nada que está fora da minha realidade, né? Eu comecei o hambúrguer em 2016 com uma bike na rua, fazendo eventos, festa gastronômica. E aí foi caindo na questão de evento, eu arrumei um emprego numa hamburgueria. Aí da hamburgueria a gente lá eu aprendi, na verdade, como empreender com hambúrguer, porque lá eu vivia na prática. Depois disso, abri um CNPJ, tudo, mesmo trabalhando lá, CLT. E aí, nesse período, eu abri um delivery em casa. Eu já tinha uma chapa e eu comecei em casa. Começou eu e minha esposa. Eu já tinha uma chapa, colocamos gás lá nela, de cozinha. Eu usava a geladeira da minha cozinha. E nisso aí foi uns 3 anos. A gente mudou de casa e eu ainda morava lá ainda, no delivery. Aí depois de 2 anos e meio, mais ou menos, a gente conseguiu sair do imóvel e ficar com a vida separada, né? Porque eu não aguentava mais trabalho e casa no mesmo ambiente. Mas eu precisava porque foi um momento de aprendizado, né? Então nisso o que aconteceu? Aí nisso a gente veio crescendo, a gente tem hoje quase 6 anos de delivery e a marca tem 9 anos. Eu vou contar um pouco da minha história ao longo dos vídeos para vocês entenderem. Mas nesse meio termo já veio o doce, entendeu? E aí, se eu contar a história completa, esse vídeo vai ficar muito longo, não é essa a intenção. Mas nesse meio termo eu fui estudando, fiz curso de confeitaria, panificação. Daí eu comecei a testar receita, eu comecei a fazer bolo, fazer algumas coisas. Aí nessa hamburgueria tinha brownie e cookie que eles faziam lá. Aí nessa aí eu peguei para revender, depois eu comecei a fabricar o meu doce. Cookie, brownie, enfim. Bom, hoje a gente tem 2 operações aqui rodando, né, no dia inteiro. Então a gente tem uma cozinha de produção dos doces e uma cozinha do hambúrguer, da hamburgueria. Basicamente é isso aí. Então, acho que no decorrer dos vídeos eu vou mostrando para vocês aí, mostrar uns bastidores da cozinha. E aí a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, né? Vou falar para você as dificuldades de ter um delivery, os lados bons também. Eu acho que tudo que vocês vão ver aqui é que eu vivo. Eu vivo na prática isso. Eu vivo dia a dia. Fechou? É isso aí, valeu. Então, eu abri o delivery em casa com uma chapa, uma mesa, a geladeira eu usei de casa mesmo, que eu tinha. Esse foi o investimento. Eu comprei, teve uma impressora bem baratinha. E eu tinha um computador, né, para aceitar os pedidos, mas dá para começar pelo celular, para aceitar os pedidos do aplicativo, né? Tô colocando aqui o iFood, por exemplo. Basicamente é isso. Sim, partir do princípio para começar. Acho que o mais importante é você pensar, mas eu acho que isso vai facilitar para você, você ter uma facilidade para criar, por exemplo, eu gosto de cozinhar comida brasileira. Eu acho que quando você tem mais afinidade, isso facilita um pouco o processo, né? No caso, eu já vim da área do hambúrguer, de evento, que a gente fazia com a bicicleta. Por isso que é a Aro 26, né? A Aro 26 é a bicicleta. Então isso pra mim já foi um caminho, mas de repente você tem uma habilidade para outra coisa, você segue naquele caminho. E é importante lembrar que o delivery começa, não é só equipamento, né? Isso é para começar. Depois você vai melhorando. Depois eu comprei uma fritadeira. Paguei
R$ 600, usada, de bancada elétrica. E aí eu comecei a vender batata, aí meu ticket aumentou. Mas o meu delivery era bem fraco, então tinha 3 pedidos no dia, 10 pedidos. Eu conciliava isso com a hamburgueria onde eu trabalhava. Então eu trabalhava de dia na hamburgueria, aí saía umas 3 horas lá, 3h30, chegava em casa às 5h30, aí ligava, jogava a mochila no sofá, já ia ligar a chapa. E é isso aí, esperar pedido. Foi uma fase muito difícil, foi desafiadora, né? Minha esposa trabalhava na época numa empresa de ônibus, então de conciliar tudo isso aí, né? Eu sempre acreditei que isso ia dar certo. Eu precisava só continuar me esforçando. Então, na verdade, assim, isso aconteceu nesse período de 3 anos aí. A gente foi crescendo. Eu não tinha coifa ainda para comprar, né? Não tinha grana. Então, basicamente, a gente foi para esse caminho. E foi trabalhando, fui estudando. Aí depois veio a pandemia. Aí a hamburgueria onde eu trabalhava fechou. Aí eu fiquei full time no meu delivery. Aí nesse meio termo eu já criei outra marca de doce. Aí o hambúrguer tava fraco, meio que caiu, não tocava nada. Depois eu fui com doce vender cookie. Aí fiz um anúncio lá no Facebook e aí bombou de cliente. Aí o cookie salvou aí por uns meses. Depois a gente foi aconselhando os dois, né? Aí, como eu falei, a gente tem 2 marcas hoje funcionando no mesmo espaço, né? Então hoje a gente tem uma galera, a gente tem funcionários, CLT, a gente paga todos os impostos, é uma empresa mesmo, né? A gente saiu do MEI, a gente foi para a ME, então a gente tem outro ecossistema. Mas isso faz 6 anos, vai fazer, que a gente tem esse negócio. É possível, você não pode desistir, porque acho que essa parte que é mais crucial, porque vai ficando difícil, até dar certo, as coisas não vão se encaixando, você precisa continuar. Eu tô tentando resumir a história, porque senão fica muito maçante, né? Que eu vou contando durante o canal. Mas a gente ficou 1 ano e meio numa casa, depois mudamos para outra, ficamos 2 anos. Aí não tinha coifa, aí minha esposa pediu as contas no trabalho de 12 anos. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, mano? Se não der certo, tô lascado. Mas aí, ao mesmo tempo, falava, eu não tenho plano B, vai ter que ser assim. Aí ela pediu as contas e aí ela ficou comigo 100%. Aí sim, quando ela ficou comigo 100%, o negócio deslanchou. Deslanchou assim, cresceu mais rápido. Porque eu tinha ela 100% comigo, então a gente colocava energia toda hora. Aí nisso a gente foi construindo as 2 marcas. E aí a gente começou com os cookies, depois com brownie. Aí hoje a gente tem bolo de coco, bolo gelado, tem bastante produto, tem pudim, né? A gente fornece para umas empresas, então a gente construiu do zero. Por isso que eu falo, tem como sim dar certo, é possível. Você tem que acreditar, tem que estudar o negócio. E aí nesse tempo a gente foi aprendendo financeiro, como gerenciar uma empresa, fluxo de caixa. E aí a gente tomou vários tombos, né? Eu lembro que o primeiro pedido de sacola personalizada do hambúrguer, a gente se enrolou todo, enfiou numa dívida. Depois a gente pagamos, depois a gente voltamos de novo. Então, quanto mais você estuda antes de saber o negócio, ele fica mais maleável, você consegue ter mais domínio sobre ele. E o processo é infinito, você sempre vai estudar, esse negócio sempre tende a crescer. Então é algo que acontece, não é de um dia para a noite. Então faz parte do jogo, você tem que estar disposto a pagar um preço alto para ter seu delivery, ter um delivery de sucesso, delivery, sabe, que sustenta você, sua família, que sustenta os colaboradores, né? Então é uma fase, no final vale muito a pena, né? Tem que acreditar, não tem jeito. É isso aí, galera.
Foi um vídeo aqui falei meio bagunçado, uma introdução, um pouco da minha história. Espero que esse vídeo inspire vocês aí a começar um negócio, né? Eu comecei em casa porque não tinha condições mesmo de abrir um ponto, de alugar um lugar comercial. Mas se você tiver a grana, vai, abre, estuda primeiro o negócio, entende o conceito da marca, né? E é isso aí. Espero que ter contribuído com esse vídeo um pouco. Eu vou estar mais presente aqui, então curte o vídeo, se inscreva aí no canal, né, para dar uma força pra gente aí. Valeu? Qualquer coisa, só comentar aí nos comentários e é isso aí. Valeu!